a quem eu desprezei. Só agora, Pai, eu realmente vi. Não quero mais fugir de Ti. O meu coração se lança pro alto, querendo Te encontrar. Em minha alma de repente Te alcança no alto do trono onde estás, Senhor. Santo Deus, hoje a paz me envolveu e a vida de novo renasceu. Louvo ao meu Deus, pois operou em mim, e canto deste amor sem fim. O meu coração se lança pro alto, querendo Te encontrar. Em minha alma de repente Te alcança no alto do trono onde estás, Senhor. Santo Deus, meu bom pastor, meu rei, eu quero amar-Te e sempre servir-Te. Quero ser só Teu. O meu coração se lança pro alto, querendo Te encontrar. Em minha alma de repente Te alcança no alto do trono onde estás, Senhor. Santo Obrigado, Helder, pela mensagem. Boa noite. A semana se inicia e você já está na presença de Deus. Isso é muito bom. Espero que nas primeiras horas do seu dia você já tenha buscado a Deus. Hoje nós estamos aqui para pedir a bênção pela semana, assim como o Itamar disse. Boa noite para você, amigo internauta que nos acompanha também da sua casa, do seu conforto. Espero que você também sinta a presença de Deus aí no seu lar. Eu tenho alguns anúncios rápidos. Na verdade é um só, né? Nas semanas anteriores nós tivemos algumas séries aos domingos, e a igreja tem colocado algumas séries interessantes de domingo. E a última que a gente fez aí foi Amor em Adjetivos. Alguns pastores vieram e com mensagens diferentes aí todos domingo. Entramos na semana de oração com o pastor Erickson e
Ontem foi o encerramento da semana de oração, também uma semana abençoada, uma semana jovem. Mas na semana que vem, no próximo domingo, nós iniciaremos essa série aí, ó. Relacionamento blindado. Blindado de quê? Vem para saber do quê? Você que gosta de relacionamentos, de bons relacionamentos, você tem que entender que você tem que estar blindado a algumas coisas. E o pastor Osmar Júnior, pastor também dessa igreja, não é, pastor? Trará por 4 domingos, pastor? 4 domingos, os 4 próximos estará aí. Hoje inicia uma série, ela começa agora às 8 e termina às 9 comigo. É a mais curta que você vai ouvir, só de um dia, tá certo? Mas eu espero que o Espírito Santo fale com você nessa noite. Curve sua fronte, eu quero orar agora. Querido Deus, obrigado, Pai. Que o Senhor possa agora, com o Teu Santo Espírito, entrar, Senhor Deus, nos nossos corações. Que nós